Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu irei falar sobre alguns ensinamentos de Santa Ângela de Folia. E o primeiro ela diz assim: a alma em pecado sente vergonha e amargura, e ainda não experimenta o amor, mas sim a dor, e sente-se insatisfeita. Santa Ângela, desde o início da sua vida, ela viveu uma vida muito afastada de Deus. A sua família possuía bens, a sua família tinha uma boa condição, mas infelizmente eles não tinham a maior riqueza, que é Deus. Então Santa Ângela foi crescendo assim, foi se acostumando a viver assim. E ela gostava também muito de viver uma vida de vaidade, de viver uma vida com luxos, com coisas desse mundo. E até mesmo ela gostava de ir às festas. E Santa Ângela ela teve que casar e ela teve seus numerosos filhos. Mas ela foi perdeu o seu marido e foi perdendo seus filhos de um a um. Ela passou por uma dor muito grande de perder o seu marido e de perder todos os seus filhos. Mas Deus, ele tocou na alma dela com a sua misericórdia. Deus, ele tocou no vazio que tinha dentro dela. E ela teve um sonho com São Francisco de Assis, e São Francisco de Assis pedia a ela que mudasse de vida, que se convertesse. E ela obedeceu, ela recorreu a Nossa Senhora e também ela buscou o sacramento da reconciliação. E a partir daí foi iniciando o seu processo de conversão. E ela entrou na Ordem Terceira de São Francisco. E aqui ela diz que a alma em pecado sente-se insatisfeita. Santa Ângela ela só foi feliz a partir do momento que ela encontrou a Deus. Só Deus é capaz de nos satisfazer, de satisfazer a nossa alma. E o segundo ensinamento ela diz assim: quem quiser conservar a graça não deve afastar os olhos da alma da cruz, tanto na alegria como na tristeza. Santa Ângela ela chorava quando lembrava dos seus pecados que ela tinha cometido no passado. E ela olhava para a cruz do Senhor. Ela sempre meditava muito na cruz de Deus. E Santa Ângela, Deus permitiu a ela ter grandes experiências espirituais e até mesmo ela é conhecida como a mestra dos teólogos, porque ela foi a primeira escritora mística da história da igreja. Santa Ângela ela sentia na sua alma os flagelos da paixão de Cristo. Ela sentia nos ossos e nas juntas do seu corpo. Deus permitiu a ela que sofresse, que perdesse o seu marido e os seus filhos, para que ela buscasse a Ele. E nós temos também de aceitar as nossas cruzes, porque Santa Ângela aceitou a dela. Ela não esmoreceu, muito pelo contrário, ela buscou a Deus. E aqui ela diz tanto na alegria como na tristeza, que nós possamos buscar o Senhor nessas duas etapas da nossa vida. E Santa Ângela ela buscou a Deus na tristeza, na dor. Mas Deus permitiu a ela que fosse uma santa mística. Olha o que Deus faz na vida da gente. Basta que a gente se arrependa de verdade. E o terceiro ensinamento: através da pobreza temporal, a alma encontrará riquezas eternas. Mediante o desprezo e a vergonha, ela alcançará a suma honra e uma glória excelsa. Santa Ângela ela se despojou de todos os seus bens que ela tinha e ela deu aos pobres. E ela diz que a alma encontrará o desprezo e a vergonha. Santa Ângela ela fez tudo isso pelo Senhor e ela foi feliz. E ela diz que encontrará riquezas eternas. Do que adianta a gente ter todas as riquezas desse mundo e a gente perder a maior riqueza, que é a riqueza eterna. Que a gente possa buscar viver não uma vida de vaidade, como Santa Ângela vivia. Porque no início da sua vida ela viveu isso, mas ela se arrependeu e ela mudou. E que nós todos os dias também possamos pensar de qual maneira nós estamos vivendo. E o quarto ensinamento ela diz: sem a luz de Deus, ninguém se salva. Ela ajuda o homem a dar os primeiros passos. Ela leva ao topo da perfeição. Por isso, aquele que quiser começar a possuir esta luz de Deus, reze. Santa Ângela sempre falava sobre a oração. Essa mulher que antes vivia uma vida errada, mas quando ela encontrou a Deus, ela começou a viver uma vida de oração, ela começou a viver uma vida de penitência. E Santa Ângela sempre disse: se você quer alcançar alguma virtude, reze, peça a Deus. E aqui ela vem falar sobre a luz de Deus, sobre o Espírito Santo. Se nós queremos ter o Espírito Santo sobre nós precisamos pedir a Deus. Nós precisamos rezar por isso. Santa Ângela conseguiu lutar contra a sua carne, contra todos os seus desejos, porque ela rezou. Se nós não rezarmos,
nós não iremos encontrar forças para vencer os atrativos daquilo que a gente quer, os atrativos do mundo. Então, que a gente possa sempre ter essa vida de oração. E Santa Ângela, ela é muito conhecida, como eu já disse, sobre a mestra dos teólogos, através de uma sua obra, que ela escreveu sobre as suas experiências espirituais, sobre tudo aquilo que ela viveu. E uma vez, Santa Ângela estava em êxtase. E quando ela estava em êxtase, Jesus dizia a ela: não foi para brincar que te amei. E ela disse que isso o Senhor estava dizendo sobre a cruz. O Senhor, ele nunca brincou para nos amar. Então, que a gente não possa também brincar com as coisas de Deus. Santa Ângela, ela viveu errado, mas só que ela viveu uma vida verdadeira. Ela não viveu uma hipocrisia. Quando ela encontrou ao Senhor, ela foi lá e viveu somente para Ele, uma vida reclusa, uma vida de oração. Então, Santa Ângela não viveu jamais na hipocrisia. Que nós possamos ser sinceros com o Senhor e que nós não possamos brincar com Ele. E Santa Ângela, ela contava as suas experiências somente ao seu diretor. E ela escreveu tudo isso, o seu diretor lhe ajudou, seu diretor espiritual, que foi Santo Arnaldo de Foligno. Então também que nós possamos buscar, pedir ao Senhor pessoas que são de Deus, pessoas espirituais, para nos ajudar. Amém? E que nós possamos aprender com Santa Ângela. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.